Irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. É muito bom poder, nessa manhã, conhecer o 242. Eu sempre quis vir aqui, desde que conheci o Sandro e sempre escuto falar do projeto, e hoje Deus providenciou esse momento. Estou muito feliz em poder conhecê-los, pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, depois de músicas tão belas que já vivemos, e de ouvir de experiências tão difíceis que o dia a dia nos dá. Né? Não é fácil, mas o que vamos falar sobre hoje, eu acho que é um tema que, enquanto eu estudava, eu meditava, eu pedia que Deus, que eu possa viver isso, e eu te agradeço por tudo isso. Nós estamos numa série lá na igreja ou nos campos, falando sobre as promessas de Jesus e como nós encontrarmos alento, força, alegria, vigor, vida, em tudo aquilo que Ele prometeu a nós. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos viver, crer e estarmos firmes em todas as promessas de Jesus para nós, porque as lutas que vivemos são muitas e intensas e tudo o que vivemos. O texto base para nós vamos pensar hoje, irmãos. Eu acho que uma das promessas mais lindas de Jesus. Eu não sei o que Jesus já te prometeu, eu não sei quando você lê a Bíblia o que mais te impacta, o que mais te salta aos olhos das promessas de Jesus, mas aqui em João, capítulo de número 14, ele traz uma promessa linda, e 14, 16, 17 e 26, esses três versículos, eu estou com a Nova Almeida atualizada, e é o texto que eu vou ler, o texto que Jesus fala para nós no versículo 16. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Agora, o versículo 26, também ele fala acerca desse Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. E termina dizendo: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por teu Espírito Santo que habita em cada um de nós e presente nesse lugar. Eu peço, Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu, sejam agradáveis aos Teus ouvidos e, principalmente, a atuação desse Espírito em nosso meio, nas nossas vidas. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque, apesar de todos os acontecimentos, nós confiamos sempre na Tua soberania e no Teu cuidado em cada um de nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Jesus termina esse livro de João, João termina o seu evangelho de uma forma muito interessante. Os capítulos restantes, se você ler esse texto de João, você vai ver que a ênfase que João dá é na despedida de Jesus. Jesus está preparando os discípulos, está preparando o coração deles, dizendo: eu vou embora, eu vou morrer, os acontecimentos, e todos aquele som aos ouvidos dos discípulos, aquilo traz muito espanto, aquilo traz medo, aquilo traz pavor, aquilo traz insegurança, e o discurso de Jesus é preparando ele exatamente para a sua ida, e eu vejo, irmãos, despedida é sempre ruim, despedida é sempre uma coisa difícil.
todos nós já vivemos algum momento de despedida, e talvez despedida para a eternidade, aquelas despedidas que a gente imagina, nunca mais vou ver. Imagina a situação desses homens que entregaram a sua vida, ouviram o convite, confiaram em Jesus, e agora, alguns anos depois, ele diz: olha, convém que eu vá, agora eu vou, está chegando o meu momento, será destruído e reerguido. E eles: mas que conversa, que coisa estranha. E Jesus também, no texto, se você continuar lendo João, você vai ver que Jesus observa eles conversando entre si sobre o discurso de Jesus, e Jesus intervém com mais uma palavra, talvez muitas vezes com uma palavra também de consolo a eles. E aqui está uma palavra de consolo que serve para aqueles homens, que serviu para aqueles homens e serve para cada um de nós nos dias de hoje, nos momentos em que vivemos, principalmente nesses dias tão difíceis que vivemos, irmãos, como humanidade. Ele diz: ele olha para os discípulos e diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. E a palavra, todos vocês já ouviram falar sobre esse Consolador, aquele que vai estar para nos ajudar, para nos encorajar, para nos exortar, aquele que estará ao nosso lado. Vocês não fiquem preocupados, não fiquem tristes, vocês não ficarão sós, vocês não serão abandonados, vocês não estarão à distância. O Pai enviará um Consolador, e esse Consolador estará com vocês. Essa é a promessa de Jesus para os seus discípulos. É interessante que aqui no texto, essa relação, ele diz: eu pedirei e Ele enviará. É um pedido de Jesus: eu pedirei ao Pai esse Consolador. Aqui o Espírito é enviado a pedido de Jesus, a pedido do Filho. Mas em outras passagens aqui em João, até no contexto, nos capítulos 15, 14, 16, nós vemos, por exemplo, 15, 26, Jesus Cristo diz: eu enviarei a vocês da parte do Pai, quando Ele fala do Espírito. Virá o Espírito que eu enviarei a vocês. Em 14, 26, ele diz que o Pai enviará em meu nome. O Consolador virá. E se eu for, ele diz, por exemplo, em 16, 7, se eu for, eu enviarei a vocês. Então, essa relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vindo, irmãos, até nós, como ajuda, como companhia, como consolo, como aquele que não nos abandona, como Deus que nós damos o passo a Ele, e Ele dá o passo até nós, e em nós habita o próprio Deus. Isso, irmãos, é riquíssimo para todos. E à medida que compreendemos e vivemos, apesar de todos os desafios, isso é uma riqueza para cada um de nós. A relação Pai, Filho e Espírito Santo em direção a nos amar, a nos dar segurança, a nos dar consolo. Nos momentos difíceis, como compreender todas essas coisas? É nesse momento que o Consolador está conosco para nos ajudar. O grande presente de Deus, irmãos, a nós: Ele estará sempre com vocês. Foi isso que ele disse. O versículo 17, ele mostra algo interessante. Mostra a grande diferença da atuação do Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. Se você observar bem o que diz o texto, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas você conhece, ele diz: ele habita com vocês, mas ele estará em vocês. Essa é a grande diferença do dia do Pentecostes. O Espírito, irmãos, no Antigo Testamento, ele atuava em algumas pessoas. Se você ler o texto sagrado, você vai ver o Espírito atuando em Daniel, o Espírito atuando em José, o Espírito atuando em Davi, o Espírito atuando em Josué. Você vê, por exemplo, que ele vinha sobre algumas pessoas, profetas, Saul, Balaão, Azarias, Otiniel, Jefté, Sansão, tudo foram homens que o Espírito vinha até eles, e quando o Espírito atuava no povo escolhido de Israel, nós não lemos muitos acontecimentos do Espírito atuando fora do povo escolhido, fora daqueles homens escolhidos. Essa era a atuação do Espírito Santo, e essa ação era com poder para o serviço, era com poder para fazer algo da parte de Deus, direcionado por Deus. Assim o Espírito Santo atuava. Mas Jesus diz, ele promete, Deus sempre prometeu: eu mudarei essa história, eu mudarei o coração de pedra e coração de carne, eu habitarei em vocês, eu viverei em vocês. E no dia de Pentecostes, essa promessa é cumprida. Jesus diz: ele estará em vocês. Irmãos, é o próprio Deus habitando em nós. E se nós pensarmos na riqueza da promessa,
Isso nos enche de honra, de alegria, de gozo, de uma vida diferente, se vivermos a vida como esse Consolador quer que venhamos a viver. Lucas capítulo 24, verso 48 e 49. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, dizia Jesus aos discípulos, orientando, até que o poder de cima venha sobre vocês. Começa as instruções. Depois, irmãos, em Atos, nós vemos a seguinte instrução: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E vem a promessa. E em Atos capítulo 2, verso 1, 4, a promessa é cumprida, é o que todos também um texto conhecemos e já ouvimos e já lemos tantas vezes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, e se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada com uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Então, no mesmo continuar do livro de Atos, do capítulo 2, versos 16 a 18, diz: o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e naqueles dias também anunciarão a minha mensagem. Então, o Espírito é prometido, o Espírito é derramado, e o Espírito vive em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, também escreve sobre isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus nos sela, e esse selo é o penhor do Espírito em nós. Escrevendo aos Efésios, um texto conhecido de todos, veja que riqueza escreve o apóstolo Paulo sobre o tema: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. É o que diz o apóstolo Paulo. Habita em nós. E Ele habita em nós como um selo, e esse selo é a garantia da herança que temos. Meus amados, habita em nós o Espírito Santo de Deus. Uma das inverdades, irmãos, que muitas vezes falo e do meu coração entristeço a Deus, é o dia que digo: Deus me abandonou, Deus me deixou só. Eu estava só diante de um acontecimento. Quantas vezes pensamos? Mas em nós habita o Espírito Santo como um selo. Então Ele não nos abandona jamais, sempre estará conosco. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o fato dele estar conosco todos os dias é através da presença do seu Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Aí Jesus, irmãos, ele fala acerca desse Espírito que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele habita em nós. No versículo 26, Ele traz riquezas belíssimas para nós. No próprio texto do 14, Ele diz: eu enviarei o Consolador. Ele chama o Espírito da verdade.
o Espírito da verdade estará para sempre conosco. Por que Espírito da verdade? Seria o Espírito da verdade em contraste com os falsos espíritos, o espírito da perversidade, o espírito do engano, o espírito da mentira. O fato é, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a toda a verdade. No capítulo 16, verso 13, veja o que diz Jesus: porém, quando vier o Espírito da verdade, novamente ele fala, ele os guiará a toda a verdade. Ele não fará de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, esse Espírito da verdade, ele não falará de si mesmo, mas ele falará exatamente de tudo o que ouviu, de tudo o que tem presenciado, e ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele dá testemunho da verdade porque ele dá testemunho de Cristo. Ele dá testemunho da verdade porque ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas, e como pleno conhecedor de todas as coisas, ele nos guia à verdade. Agora, a sensibilidade, qual o lugar do Espírito Santo em nossas vidas? Que relacionamento nós temos? Que momento de cultivo, devocional, de oração, de conversa, de relacionamento com Ele, que é uma pessoa que alegra-se, que se entristece, que guia, que fala, que orienta, que ora, que intercede. Como tem sido essa relação minha? Essa é a reflexão que eu faço. Deus, eu preciso cada vez mais desse guiar, dessa orientação, desse momento de verdade na minha vida, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço, ajuda-me a que cada vez mais o Teu Espírito esteja pleno em minha vida. O Espírito da verdade, ele guia a verdade. E ele diz, o mundo não conhece, mas vocês conhecem. O mundo não conhece porque a compreensão verdadeira desse Espírito, irmãos, não é para qualquer um. A compreensão verdadeira do Espírito é para aqueles que foram chamados por Ele, é para aqueles que receberam Ele, é para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Muitos querem opinar, muitos querem fazer, muitos querem falar, mas nós o conhecemos porque Ele habita em nós e fomos chamados por Ele, somos ovelhas do seu pasto. Aqueles que não experimentaram permanecem no engano. Aqueles que não experimentarem não saberão explicar, nem saberão viver. É um relacionamento pessoal entre eu e Ele. Mas o texto que encontramos na palavra de Deus é rico. E quando começamos a estudar sobre esse Espírito, que riqueza é o que temos a nosso dispor, que riqueza o Senhor deixou a cada um de nós. Primeira coisa que vemos, irmãos, esse Consolador que estará para sempre convosco, é companhia. Temos companhia, temos ajuda. Nós levantamos e dormimos com companhia, com Ele, em nós, na nossa vida, no meu dia a dia. Não entramos na presença e saímos da presença. Vivemos sempre com Ele em nós. Quando a gente pensa nisso, irmãos, como é rico. O Espírito Santo é o Paracletos. Paracletos é aquele que é chamado para estar ao lado. A palavra também, consolador, ela se confunde com a palavra advogado. Porque advogado, ele também, no latim, significa exatamente isso. O advocatus, ad é estar junto, e voca é chamar, vocatus é vocare, é chamar. Então, é aquele que está junto, é aquele que está do teu lado para te ajudar, para te auxiliar, para que nos serve um advogado. Muitas vezes eu estava pensando, às vezes, irmãos, eu confesso, eu tenho essa dificuldade com a visão da figura de advogado. Eu estava conversando com um colega na Sociedade Bíblica, estudando o texto, digo, olha, o Espírito Santo, ele é como advogado, mas eu tenho uma dificuldade tão grande com o advogado, porque a gente imagina, irmãos, eu explicava a ele, o advogado, ele defende um bandido, e ao mesmo tempo, irmãos, me veio ao coração, mas eu sou o bandido que também ele defende. Mas a diferença do Espírito, irmãos, é que ele não conta a história para encobrir o meu erro.
Porque a graça eu recebo dele como advogado no momento que eu confesso as minhas iniquidades e busco nele a ajuda, busco no meu advogado a ajuda, busco no meu advogado o perdão. Ele é que toma sobre si, o meu Senhor Jesus, que também é o meu advogado junto ao Pai, ele que tomou sobre si as minhas iniquidades, os meus erros, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, na cruz, irmãos, estava o escrito da dívida que era contra mim, ele tornou nula. Agora, por que isso? Porque eu, como condenado, não digo não fiz, não sou corrupto, não sou imoral, não sou pecador, não, muito pelo contrário, eu cheguei para ele e disse: Senhor, eu peço a tua graça, a tua misericórdia, o teu socorro, porque só de mim, somente com a minha justiça, eu não consigo absolutamente nada, mas eu serei, se tu, Pai, com tua graça, tua misericórdia, perdoares os meus pecados e viveres em mim. Ele diz: então eu sou o teu advogado. Eu torno justo, eu torno você incondenável, porque eu sou aquele que paguei. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí Paulo usa outro termo forense, outro termo jurídico. É Deus quem os justifica. É Deus quem torna justo. É Deus quem diz: Marcos, você é justo. Quem tentará? Então o diabo, quando chega para acusar, olha, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo. Ele diz: ele é justo por minha graça, por meu sacrifício, pela cruz do Calvário, e nele habita o Espírito Santo de Deus. O diabo é muito atrevido, irmãos. O diabo é muito atrevido. Mas ele sabe que quando olha para nós, ele tenta tocar em nós. Sobre nós habita o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Quando o diabo aproxima-se de um carro para tocar e para quebrar um vidro, ele quer desestabilizar, ele quer tocar porque ele sabe que ali estava guiando aquele carro alguém que tem o selo do Espírito Santo de Deus. É nessa promessa que vivemos. Então, como advogado, ele está ao lado, ele nos ajuda, ele intercede. O Espírito, irmãos, é aquele que está não para defender a mentira, mas para sustentar a verdade. Descartar, irmãos, a importância desse relacionamento com o Espírito Santo, porque ele, como o meu ajudador, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu não sei como orar. Eu não sei orar, irmãos, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, graças a Deus, porque muitas das minhas orações Deus não responde. Porque quanta besteira eu peço a Deus. Mas diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, irmão, são sons que não compreendo, mas é algum som que no reino celestial é compreendido, e Ele faz isso por mim. Então Jesus diz: não fiquem tristes, não tenham medo, porque o Espírito da verdade estará para sempre com vocês. Ele nos ajuda. Aí ele diz também que, além de companhia, esse Espírito, o Espírito é orientação e ensino. Ele diz que ele ensinará a vocês todas as coisas. O Espírito é o professor que nos ensina sobre Jesus. O Espírito é aquele que dirige, que direciona, que aponta para Cristo. O Espírito é aquele que nós devemos ser guiados nesse ensino. Ele nos ensina, irmãos, sobre relacionamento com Deus, sobre relacionamento com o próximo. O Espírito, irmãos, é quem nos ilumina, nos guia, nos orienta. Quando abrimos a sua palavra para poder compreendermos aquilo que Deus quer para cada um de nós, nós temos companhia, nós temos a presença do Espírito Santo nos ajudando a compreender a verdade. Então, além de companhia, ele nos ajuda, ele nos ensina. O problema é que, às vezes, a gente não quer dar ouvido. Mas quantas vezes nós dizemos: olha, Jesus, fica aí,
tem calma, fica aí que eu vou resolver. E sempre que vamos resolver. E quantas vezes nós não damos atenção, irmãos, ao ensino dele, à orientação dele? Começamos o dia, terminamos o dia, fazemos negócio, fazemos estudos, fazemos planos, fazemos absolutamente tudo e quase nunca nós paramos e dizemos: Senhor, me orienta, Pai, me ajuda, Pai. Eu estou cheio de dúvida, eu estou confuso. Senhor, que a Tua presença em mim, ela seja orientadora, que o Teu Espírito Santo cada vez mais seja o eco da voz mais alta, que o ecoar dos problemas, das angústias, da aflição, que tudo isso que tem tocado nos nossos corações, na nossa vida, que isso, Senhor, seja uma voz muito mínima, mas a voz mais alta que o meu coração e os meus ouvidos possam ouvir, seja do Teu Espírito a me orientar, a me guiar. E ele diz: olha, além do Espírito, ele vos ensinará todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Vê que coisa linda. Além de presença, companhia, de professor de ensino e orientação, ele é lembrança. Ele diz: ele fará vocês lembrar de tudo, ele é a iluminação. Assim como ele lembrou os evangelistas para escrever as palavras de Jesus, tudo o que Jesus ensinou, Jesus diz: ele também lembrará a vocês todas as coisas que eu tenho ensinado. Ele sabe mais do que qualquer um. Ele sabe mais do que a opinião de qualquer pessoa. Ele trará todas as coisas à memória. Ele fará, ele é recordando, é compreendendo os ensinamentos de Jesus. Agora existe um problema, irmãos. Como nós vamos lembrar daquilo que a gente não conhece? Como a gente vai lembrar da palavra de Jesus se a gente não ler a Bíblia? Como nós vamos trazer à memória o consolo que a palavra de Deus tem, se a gente não tem muito apego e aprendizado na palavra de Deus? Iluminação, companhia, auxílio, lembrança, ajuda, intercede. Veja que presente Deus deu a cada um de nós. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse que é como tesouros. Nós, irmãos, somos vasos de barro. E toda essa graça e essa bênção de Deus sobre nós é como tesouros em vasos de barro. Vaso de barro não tem marca. Eu não tenho marca. Eu sou a marca. Não tenho marca. A riqueza que existe em mim é a presença de Jesus na minha vida. Se existe algo puro, glorioso, grandioso, é o selo que um dia foi colocado no meu coração. Se existe algo que me dá esperança, se existe algo que me faz olhar para o amanhã com alegria, é o penhor que está em mim, daquilo que nos foi oferecido. Se existe algo, irmãos, que é capaz de me ajudar nesses tempos difíceis, incompreensíveis, tempos que tocou em todas as pessoas, em todas as casas, nos relacionamentos, tempos que atingiu a nossa saúde emocional. Se existe algo, irmãos, que pode nos dar força, vigor para vencermos tudo isso, é termos do nosso lado o ajudador, o exortador, o apoiador, Espírito Santo da promessa. Que possamos cuidar desse relacionamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, ele diz que nos exorta a não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Porque com as nossas ações e nossas atitudes, essa pessoa divina que habita em nós a entristecemos. Que o Espírito, irmãos, seja derramado sobre nós. Peçam e vocês recebem. Se o filho, irmãos, qual o pai que o filho pede pão e dá uma pedra? Ou que o filho pede um peixe e dá uma serpente? Se nós que somos maus agimos assim,
quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Que Deus nos encha do seu Espírito. Que Deus nos encha do seu Espírito para enfrentarmos uma nova semana. Que Deus nos encha do seu Espírito para cuidarmos dos nossos filhos. Que Deus nos encha do seu Espírito para amarmos muito mais uns aos outros. Que Deus nos encha do seu Espírito para que esse lugar que tem brilhado como um farol nessa região de tantos desafios, somente cheios do Espírito Santo de Deus, é que vocês podem voltar aqui, é que vocês podem continuar firmes, é que vocês podem mostrar ao mundo a promessa tão bela, rica e gloriosa que Jesus nos deu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.